10 horas e 26 minutos. Conosco o doutor Rafael Cunha, advogado do escritório Maia, Sociedade de Advogados. Doutor Rafael Cunha, seja bem-vindo à Jovem Pan. Viu o senhor aí se hidratando, fiquei feliz, hein? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Obrigado. Precisa se hidratar, o tempo está bem seco mesmo. Tá terrível, doutor, tá terrível. Não sei se o senhor ouviu, no centro da cidade hoje, aqui em Bauru, vamos a 39 de máxima. Então, não dá para fugir da água mesmo. A gente tem que se cuidar. Doutor, o assunto é importante, é a prorrogação da redução proporcional de salário e jornada. Aliás, uma atitude do governo federal que salvou muitas empresas, salvou muitos empresários e muitos empregos, não é, doutor? Eu concordo. O pano de fundo dessas medidas complementares foi realmente a manutenção do emprego e da renda, a continuidade dos pequenos e grandes negócios e também reduzir os impactos dos efeitos da pandemia, né, do estado de calamidade pública na saúde por conta do Covid-19. Agora, doutor, e a prorrogação disso mostra que realmente a medida foi eficaz, não é? Olha, na minha avaliação, Vitória, eu acredito que foi uma medida muito salutar, né? Com esse auxílio que o governo propôs, né? Porque é uma medida que não tinha previsão no nosso ordenamento jurídico, então concedeu segurança jurídica para que os negócios pudessem continuar existindo, né? Tanto que ela é a segunda prorrogação, né? Inicialmente, teve um período de 90 dias para redução, 60 para suspensão. Depois, ambas as medidas puderam chegar até o limite máximo de 120 dias. E agora, novamente, com uma prorrogação em agosto, né? O período máximo de 180 dias. Então, eu vejo como uma medida realmente importante para a manutenção do emprego e da renda, né? Sim. Agora, doutor, ao longo da pandemia e dessa fase do Plano São Paulo de retomada consciente, houve, ao meu ver, um erro estratégico nesse Plano São Paulo, que foi flexibilizar numa fase, por exemplo, Bauru estreou no dia 1º de junho no Plano São Paulo, na fase amarela. Poucas regiões estavam nessa fase e Bauru estreou na fase amarela estranhamente. Na outra reclassificação, Bauru retrocedeu para a amarela, para a laranja, aliás, chegando até a vermelha. Quando a gente estreou na amarela, muitos retomaram suas atividades. O shopping voltou a funcionar, os restaurantes voltaram a atender, claro, com todas as medidas restritivas. Só que muitos empresários acabaram abrindo mão dessa possibilidade oferecida pelo governo federal e convocando seus funcionários para a retomada das atividades. E foram surpreendidos 15 dias depois, com tudo fechado novamente. O governo entendeu essa situação, eu usei dessa situação, dessa possibilidade que o governo me dá, aí eu cancelo, trago o funcionário para trabalhar, ou não deu, ele volta para essa situação, para o afastamento. O governo entendeu isso ou não, doutor? Vitória, eu acredito que sim. A lei que previu essas medidas complementares, ela estabeleceu a possibilidade de utilizar essas medidas até o dia, né, a previsão até 31 de dezembro de 2020, que é o término do estado de calamidade pública que foi decretado. Então, até 31 de dezembro, existe a possibilidade do governo analisar se existe a necessidade de prorrogar a utilização dessas medidas. Então, como nós estamos na segunda prorrogação, penso que houve um convencimento no sentido da manutenção, né, dessas medidas. Agora, doutor, ao mesmo tempo, a gente percebe que muitas empresas ficaram pelo caminho, né? Infelizmente, o resultado dessa pandemia é triste nesse sentido. Nós não conseguimos ainda, de fato, apurar onde estamos, quem sobreviveu a tudo isso. Vou dar um exemplo aqui prático e o que eu vivi, um testemunho.
Nessa semana passada do feriado, minha família e eu, meus filhos, minha esposa e eu fomos em busca de uma sorveteria que nós gostávamos muito. Fechada, mas fechada desmontada, já acabou. Vamos em outra, já no pé da Bela Vista ali, Pinguim. Fechada, já acabou, não tem mais. Fomos numa terceira, ainda mais longe, e encontramos ali o que a gente procurava. Mas o que me chamou a atenção é empresas fechadas, placas de aluga-se, de vende-se, em estabelecimentos que estavam, entre aspas, consolidados. E, doutor, muitos fechados e acabaram perdendo a possibilidade de atravessar a pandemia, porque, enfim, não suportaram. Nós ainda não sabemos o tamanho desse rombo, não é, doutor? Nós não sabemos, de fato, ainda qual é o número real do desemprego, porque muitos provavelmente ainda não tenham conseguido realizar as rescisões da maneira correta. Qual o dia a dia do escritório do Maia Advogados nesse sentido? O que vocês têm percebido nesse sentido, doutor? Eu tenho percebido uma dificuldade, né? Dependendo do ramo da atividade explorada pelo empresário, ele acaba sentindo mais, né? Então, empresas ligadas a eventos, empresas ligadas a alguma atividade que até essas medidas inviabilizam a sequência, realmente a pandemia, né, tornou inviável a sequência do negócio. Então, nós tivemos a verificação na prática de alguns clientes que essas medidas, elas, ainda que paliativas, elas não corroboraram para a sua manutenção. Então, realmente existe um impacto muito grande na economia que momentaneamente não conseguimos mensurar e nem saber se estamos próximos do fim, mas eu vejo que o governo federal procurou criar alternativas. Para alguns empresários foram favoráveis, solucionaram o problema parcialmente, e para outros, infelizmente, não teve a chance de poder continuar na exploração do seu objeto social. Doutor, e muita dúvida. Como o empresário lidou com essas medidas? E outra, o que pode sobrar, trabalhistamente falando, né, quando a gente pensa de ações, indenizações, o empresário entendeu, fez corretamente, o empresário não entendeu, outros usaram desse momento. Qual vai ser a herança disso, doutor, com relação às ações trabalhistas? O senhor acha que pode realmente vir uma avalanche aí devido a essa situação? Olha, eu acredito que possa vir uma avalanche de ações discutindo as medidas que foram adotadas, né? A medida, essas medidas de redução proporcional do salário e da jornada e a suspensão do contrato de trabalho foram convertidas em lei. E antes dessa MP 936, que trouxe essas alternativas, houve a MP 927, que também previa algumas outras medidas. Essa não foi convertida em lei. Então, alguns empresários acabaram adotando umas medidas, outras medidas, não houve a prorrogação automática. Então, alguns empresários, por exemplo, tomaram a suspensão do contrato de trabalho logo no início da MP 936, teve um período até a sua conversão em lei e depois a sua prorrogação pelo decreto, que ele não poderia mais aplicar nenhuma medida, porque o prazo inicial de 90 dias foi ultrapassado, né? Então, eu penso que vários dispositivos vão ser questionados. Essa legislação que trata dessas alternativas, a Lei 14.020, ela tem várias lacunas, né? Nós temos alguns pontos que nós não sabemos qual vai ser o posicionamento do Poder Judiciário. Por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho. Tecnicamente, a suspensão ela não conta o prazo para o contrato de trabalho, né? Só que nós não sabemos, no pagamento, na apuração do 13º salário em dezembro, esse período de suspensão do contrato tem que ser apurado, os avos desses meses não tem que ser apurado, as férias, os avos, né, dos meses correspondentes à redução proporcional ou à suspensão, elas têm que ser apuradas. Então, são pontos que estão omissos na legislação, são posicionamentos doutrinários. Então, nós teremos uma grande quantidade de discussões
discussões a respeito dos impactos e das consequências dessa legislação. Eu imagino. Doutor, agora, alguma orientação para o empresário, alguma orientação para o funcionário afastado, gozando dessa possibilidade? Qual a orientação que o senhor dá nesse momento, nessa reta final? Eu posso imaginar que 31 de dezembro, para quem é empresário, para quem planeja a sua empresa, 31 de dezembro já está aí, né? Já está no horizonte. Qual a orientação que o senhor pode dar nesse momento, doutor? Olha, para os empresários, eu acredito que a observância irrestrita aos termos da legislação, né, o prazo para comunicar as medidas, o período máximo das medidas, ele tem que ser efetivamente observado, porque qualquer situação de desrespeito, eu imagino que haverá aplicação de sanção. Até clientes nossos que aplicaram as medidas, passaram por fiscalização do Ministério da Economia para verificar se realmente todas as exigências da lei e dos decretos estão sendo observados, né? Para os funcionários, imagino que a recomendação é mais no sentido da manutenção e cuidado com a disseminação do vírus, né? Tomar todos os cuidados no sentido de se preservar a própria família, para que num futuro breve a gente possa retomar esses contratos de trabalho e tocar em frente o vínculo de emprego com todas as suas características originárias antes dessas medidas complementares aí, extraordinárias. Perfeito. Conversamos com o doutor Rafael Cunha, do escritório Maia Sociedade de Advogados, aqui atendendo gentilmente a programação da Jovem Pan. Doutor Rafael.